Torcedor vascaíno, enfim, uma tarde movimentada no nosso Vasco da Gama. Restando apenas 8 dias para a janela de transferências do futebol brasileiro ser encerrada, o Vasco, nestas últimas horas, voltou à tona no mercado em busca de reforço. E olha, não é apenas de chegadas que iremos falar aqui com vocês neste Fala Gigante. Iremos também trazer algumas informações importantes sobre saídas. Caso Rossi, o que irá acontecer? O Búfalo sai ou fica no Vasco da Gama? Além disso, também vamos falar sobre o zagueiro Léo, jogador que vem recebendo sondagens aí de alguns clubes do futebol internacional. E nesses últimos dias, o Puma do México sondou a situação do jogador. Além dessas, muitas outras informações neste Fala Gigante, de fato, movimentado, agitado, nesta tarde de quinta-feira, você, torcedor Cruz Maltino. Porém, é claro, antes de começar aqui o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, né, Vascão, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, vem agora aqui embaixo, a gente tem essa palavrinha, inscreva-se, aperte nela e já faça parte da nossa família. Estamos aqui todos os dias, 3 vezes ao dia. Temos o Acorda Vascão, que sai sempre aqui no nosso canal às 7 horas da manhã. Além disso, temos também o Fala Gigante, que sai pela parte da tarde, e o Boa Noite Gigante, que sai sempre pela parte da noite. Então, é claro, se você quer aí um canal que sempre lhe deixe muito bem informado sobre as últimas novidades do nosso Cruz Maltino, se inscreva aí no canal do Gigante. Além disso, curta também o nosso conteúdo, compartilhe o nosso vídeo e não esqueça, né, de aqui nos comentários deixar a sua opinião sobre o que você vem achando desse atual momento do nosso Vasco da Gama. Show, Vascão! Vambora então, sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama. A começar aqui, primeiramente, né, este Fala Gigante falando sobre esse jogo deste próximo domingo contra a equipe do Grêmio, porque foi informado nesta manhã de quinta-feira que os ingressos para Vasco e Grêmio, esse jogo estará acontecendo nesse próximo domingo em São Januário, pela estreia do Campeonato Brasileiro, estão esgotados. Todos os ingressos colocados à venda foram vendidos. Então, a expectativa realmente é que domingo no nosso Caldeirão a casa venha estar cheia. Lembrando, o jogo será televisionado pela Rede Globo, transmitido para o Brasil. Partida que acontecerá às 4 horas da tarde. Jogo importante e decisivo para o Vasco da Gama contra a boa e forte equipe do Grêmio. E o Vasco precisa, né, de fato, nessa estreia do Campeonato Brasileiro, já garantir a primeira vitória, um bom resultado para começar o Brasileirão com o pé direito. Então, ligado aí, né, domingo, Vasco e Grêmio, jogo transmitido, televisionado pela Rede Globo, com ingresso esgotado e com toda certeza uma linda festa do torcedor vascaíno. Além disso, uma boa notícia que temos a trazer aqui a vocês neste vídeo também é sobre recuperação de atletas. Jair e Paulinho colocaram aí uma imagem nas redes sociais, no caso, quem colocou uma imagem, né, foi o volante Paulinho, deles dois aí se recuperando na academia do CT Moacir Barbosa, fazendo um trabalho de bicicleta. Inclusive, os dois atletas, ele coloca, né, Paulinho representando os dois jogadores na imagem a seguinte frase: mais um dia evoluindo com esses grandes profissionais. Lembrando, Paulinho e Jair sofreram 2 lesões parecidas, né? Eles romperam o ligamento do joelho, uma lesão que afasta o atleta do gramado normalmente, em média, por 8 meses, e aí os dois seguem fazendo esse trabalho de recuperação para que possam voltar o quanto antes. A expectativa é que os dois atletas possam retornar aos gramados apenas na segunda parte apenas até mesmo do segundo turno, por volta aí da 28ª, 29ª rodada de Campeonato Brasileiro. Muito tempo longe, mas com toda certeza, mesmo eles retornando apenas no final, já será importante contar com esses dois craques para o finalzinho do Brasileirão. Show, Vascão! Deixa clara a sua opinião nos comentários, né, sobre a possibilidade de um retorno de Paulinho e Jair para dentro das 4 linhas. Prosseguindo aqui com o vídeo, porque ainda temos informação, é claro, a trazer a vocês, falar um pouquinho sobre Rossi, né, o nosso Búfalo. A gente chegou a trazer a vocês na Corda Vascão uma informação sobre a situação desse ponta, né, o jogador que hoje pertence ao Vasco da Gama, porém que não vem tendo muita minutagem sob o comando
do técnico argentino Ramon Dias. Inclusive, dos últimos 5 jogos, ele entrou apenas em 3. Dos últimos, inclusive, 2 jogos, ele nem sequer entrou em campo, né? Contra a equipe do Nova Iguaçu. As 2 partidas das semifinais, o Rossi não foi nem sequer utilizado pelo técnico argentino Ramon Dias. E exatamente por não vir sendo utilizado, ele vinha sendo oferecido para outros clubes do futebol brasileiro. Dentre esses clubes que o intermediário do Rossi o ofereceu, Santos e Goiás foram os únicos que demonstraram um grande interesse. O Santos de fato se interessou, avançou nas tratativas. Rossi também ficou muito empolgado com a possibilidade de vestir a camisa do clube paulista. Porém, o fato do Rossi, no ano passado, após o término do Campeonato Brasileiro, o descenso do Santos e a permanência do Vasco, ter de fato debochado, né, do clube paulista, subindo na bola, em um ato até de zombaria com o Soteldo, de forma mais específica, né? Caiu muito mal na torcida do Santos em si a possibilidade do Rossi, após tudo o que aconteceu na última temporada, defender as cores do clube. Então, a partir desse momento, a diretoria do Santos também deu um passo atrás nas tratativas e elas acabaram não sendo concluídas. Estavam muito avançadas. O Rossi seguiu aí, né, no mercado, isso ele deixa bem claro, a diretoria, inclusive, com relação ao Santos, chegou até a pedir uma liberação do Vasco da Gama junto ao departamento de futebol. E nesse momento, outros clubes vêm até o Vasco até para falar sobre o Rossi. E dentro dos clubes que vieram procurar o Vasco da Gama sobre a possibilidade de um acerto com o Rossi, foi o Goiás. O Goiás veio até o Vasco da Gama ofertando, oferecendo, conversando sobre a possibilidade de ter o Rossi por um empréstimo até o final do ano. Não pagando, né, pela compra dos direitos econômicos do jogador, mas assinando um empréstimo. E o que favorece de fato ao Goiás nas tratativas? O Vasco tem uma dívida antiga com o Goiás. E o Esmeraldino colocou na mesa do Vasco da Gama o seguinte: vocês cedem o Rossi e a dívida que vocês têm conosco, ela será extinta, apagada. Além disso, também o Goiás pagaria o salário integral, ou seja, 100% do salário do Rossi durante o período de empréstimo, além de dar um percentual a mais nos vencimentos para o jogador. Então, né, realmente o Vasco se interessou, porque além de economizar um alto valor, para você ter noção, caso o Rossi venha a ser transferido nessa temporada, o Vasco economizaria 2 milhões e 400 mil reais apenas de salário, mais 1 milhão de reais da dívida, ou seja, 3 milhões e 400 mil reais que o Vasco da Gama estaria economizando. Então o Vasco se interessou, até de acordo com informações, aceitou a proposta aí do clube goiano. Nesse momento, porém, o que acaba travando as negociações é o atleta. O Rossi, de acordo com informações, não está muito afim, muito animado em vestir a camisa do Goiás. Essa informação foi dada pelo jornalista Matheus Gilbert. Entre Vasco e Clube Goiano, olha, torcedor vascaíno, está absolutamente tudo certo. O Rossi indo por empréstimo de 1 ano, o Vasco não pagando absolutamente nada e ainda, né, conseguindo economizar 3 bilhões e 400 mil reais. Poderia ser até reinvestido em outro salário. O Rossi tem um salário de 300 mil reais mensais. Salário até considerado alto, né? Então, hoje o Vasco aceitou, porém o empecilho é realmente o jogador. O Rossi não estaria muito animado com a possibilidade de vestir a camisa do Goiás e até por achar que ainda tem possibilidade de ganhar um espaço dentro do Vasco da Gama. Hoje, o grupo de empresários, de profissionais que trabalham junto ao Rossi fazem de fato uma pressão para o atacante vestir a camisa do Goiás, até porque os próprios empresários entendem, né, que o Rossi não tem mais espaço vestindo a camisa do Vasco da Gama, mas a possibilidade hoje é que o Rossi queira ficar. Inclusive, depois de todo esse boato, o Rossi, na manhã de hoje, ele colocou de forma completamente aleatória, diante de tanta especulação, essa imagem está aparecendo aí a vocês. Uma imagem do próprio Rossi vestindo, né, a camisa do Vasco da Gama e colocando aí na imagem a palavra Vasco com 2 corações e um símbolo que para o vascaíno representa aí a cruz de malta. Então, para bom entendedor, bem a palavra basta, né? Como se fosse um recado de eu amo muito esse clube e eu quero ficar. Então, mesmo diante da pressão que vem sendo feita por clubes e por profissionais externos a ele, né? Mesmo diante do desejo do Vasco em emprestar o jogador para ter uma vaga, quem sabe até para trazer outro atleta, o Rossi hoje quer permanecer, entendendo que internamente há sim a possibilidade de conquistar um espaço na equipe de Ramon Dias. Concorda com a permanência do atleta? Deixa aí a sua opinião nos comentários. Porém, se o Rossi não vai para o Goiás, tem um jogador aí vascaíno com possibilidade de vestir a camisa do Esmeraldino, né? Trazendo essa informação aqui a vocês, um atleta que até eu acho teria muito espaço dentro do Vasco. É uma pena esse jogador não estar dentro do elenco, essa é a minha opinião. Que é o Alex Teixeira. Alex Teixeira que vestiu a camisa do Vasco em meados de 22, quando ele chegou até o final de 23,
e durante exatamente um ano e meio, né, meados de 22 até o final de 23, e está livre no mercado desde o final do ano passado. Jogador de 34 anos de idade, que chegou a ficar muito próximo até do Vitória da Bahia, porém acabou não fechando o negócio, está nesse momento perto de fechar com o próprio Goiás. Alex Teixeira aí, que tem 35 partidas com a camisa do Vasco, 4 gols e 6 assistências na Série A, está perto de vestir a camisa do Esmeraldino para a temporada de 2024. O jogador nesse momento tem negociações avançadas e as partes, no caso Alex Teixeira e o Goiás, se aproximam aí de um acordo. O Alex Teixeira, inclusive, nesses últimos dias postou algumas imagens, né, se preparando fisicamente, nitidamente aumentando aí, né, os treinos físicos, porque muito provavelmente está realmente perto de voltar às atividades no futebol. Novo, 34 anos, tem muita lenha para queimar, muita lenha boa, inclusive. Acho que o Alex Teixeira é um jogador diferenciado para o futebol brasileiro, poderá entregar muito. Tenho convicção que, se quiser, vai jogar muita bola com o Goiás nessa temporada de 24. Volto a repetir, uma pena, né, o Alex Teixeira não ter sido mais utilizado aqui no Vasco por Barbieri, por Jorginho e agora também pelo técnico Ramon Dias. E já que estamos falando sobre possibilidades de saídas, a gente tem que também trazer a informação, antes de falar sobre chegadas, do zagueiro Léo. Temos aqui informação a falar com vocês sobre hoje a procura que vem sendo feita pelo Pumas do México pelo jogador. Léo é titular hoje absoluto do elenco cruzmaltino, tem um contrato aí, né, com o Vasco da Gama até o final de 25. Inclusive, Alexandre Matos, o antigo diretor do Vasco, ele vinha costurando com o Léo a renovação contratual desse contrato, porém, após, né, a demissão do diretor executivo, parece que as conversas estagnaram. E nesses últimos dias, o Léo vem sendo procurado pelo clube mexicano. O Pumas vem sondando a situação do jogador. De antemão, já lhe aviso, nenhuma proposta ainda foi feita pelo atleta, mais informações foram buscadas. E hoje o staff do Léo foi sinalizado que há sim um interesse grande do Pumas em contar com o defensor para a temporada de 2023. Aliás, 2024, né, perdão, 2025. O Léo foi comprado pelo Vasco na última temporada pelo valor de 16 milhões de reais e deverá, ser realmente o grande alvo do Pumas para esta próxima temporada. O clube estuda, sim, fazer uma oferta nessa segunda janela de transferências que será aberta agora em meados de agosto. Então o Vasco, né, que já tinha a intenção de renovar o contrato do Léo, nesse momento tem que ter aí uma grande prioridade. Não apenas do Léo Pelé, mas o Léo também Jardim. Hoje é um goleiro de Copa do Mundo, tem contrato com o Vasco, de Copa do Mundo não, perdão, de seleção brasileira, né? E é um goleiro que tem contrato com o Vasco apenas até o final de 25, igualmente é o Léo. Então prioridade é olhares atentos a esses dois jogadores, Léo e Léo Jardim, porque clubes de fora vão pesado nessa próxima janela de transferências pela contratação dos dois atletas cruzmaltinos. Então, Pumas aí de olho, Pumas ligado, até o momento, volto a repetir, né? Nenhuma oferta ainda foi feita, mas a expectativa é que nessa próxima janela de transferência o Vasco possa receber um contato pela venda do jogador. Prosseguindo aqui, porque falando em venda, né, não poderíamos deixar de falar dele, Marlon Freitas, o grande alvo do Vasco nessa janela de transferências. Desde o início dessa janela, a gente vem trazendo a vocês que o foco, a prioridade do Vasco da Gama era o Marlon Freitas. É a tal da cereja do bolo que Ramon Dias falou, né, na entrevista coletiva após a partida contra o Nova Iguaçu no primeiro jogo das semifinais. E parece que o Vasco não desistiu, né? Parece não, é realidade. Porque o jornalista Lucas Pedrosa trouxe essa informação que o Vasco realmente teria insistido, feito uma segunda proposta e haveria até uma possibilidade de o negócio ser suspenso, mas o GL confirmou anteontem, né, que muito pelo contrário, o negócio por Marlon Freitas segue vivo e hoje o Departamento de Futebol ainda acredita que há a possibilidade de um desfecho positivo nas tratativas. Então, o Departamento de Futebol ainda insiste, né, na contratação do volante Marlon Freitas. O Vasco busca, o Vasco quer, o Vasco conversa e o Vasco espera que na próxima semana, assim, né, que o Botafogo após enfrentar hoje, a LDU em Quito e domingo, o Cruzeiro em Belo Horizonte, quando retornar ao Rio de Janeiro, as conversas se intensifiquem. O Vasco terá segunda, terça, quarta, quinta e sexta. 5 dias até o dia 19 de fevereiro, a partir de segunda-feira, para negociar a compra dos direitos econômicos do jogador. É um atleta difícil, um jogador assim que hoje é muito querido pelo Botafogo, muito bem visto internamente, tem um carinho muito grande por parte do John Textor, mas é um desejo grande do Vasco da Gama. É a prioridade nessa janela de transferências e o Vasco vai até o final. E o jornalista Jorge Nicola, nesta tarde de hoje, ele falou um pouquinho mais sobre a situação de Marlon Freitas.
E de acordo com o mesmo, ele entrou em contato com algumas pessoas do Vasco da Gama que o confirmou, que de acordo com essa pessoa, abre aspas, a gente ainda está na briga pelo Marlon. Então, sem muita enrolação, né? Como a gente sempre faz questão de trazer tintim por tintim aqui a vocês, dê uma olhadinha aí nas palavras de Jorge Nicola falando sobre a situação de Marlon Freitas e Vasco da Gama. Bora falar agora sobre Marlon Freitas. Conversei com um dirigente vascaíno que assegura que o clube ainda não desistiu do Marlon. E os movimentos recentes do Vasco indicam isso. Cruz Maltino nem chegou a fazer proposta oficial pelo Martínez, que trocou o América pelo Fortaleza. O Vasco também interrompeu as tratativas com o Juventude pelo Kaique. O empresário do Kaique ficou até frustrado, porque as conversas estavam bem avançadas no momento em que o Vasco desapareceu do mapa. Tudo porque o Marlon Freitas é a prioridade e as negociações não foram encerradas. O Pedrosa e o Vene Casagrande chegaram a afirmar nessa terça que não havia mais negociação depois da última proposta recusada de 15 milhões de reais. Essa pessoa do Vasco com quem conversei me assegurou que a segunda proposta não foi de 15, mas de 13 milhões de reais. E a frase que eu ouvi dessa pessoa foi, abre aspas, a gente ainda está na briga pelo Marlon Freitas, fecha aspas. O Marlon quer jogar no Vasco. O Vasco está muito afim de ter o volante de 29 anos de idade. O que pega hoje é a vontade do John Textor, que não pretende negociar o atleta. Então, né, torcedor vascaíno, vamos ver as cenas dos próximos capítulos. Tenho muita certeza que muita água ainda vai rolar embaixo dessa ponte, dessa novela Marlon Freitas e Vasco. Essa novela, né, essa série, só terá um capítulo final lá na sexta-feira que vem, dia 19 de abril. Show, Vascão! E vamos falar sobre uma nova novela que poderá estar sendo aberta aí nesses próximos dias, que é a novela Shailon. Quem é o Shailon primeiramente, né? Shailon é um jogador de 26 anos de idade, meio campo, ofensivo, canhotinho, de 1,78 m, 70 kg, um jogador que já foi sondado aqui pelo Vasco da Gama, inclusive há alguns anos atrás. É um cria da base de São Paulo, porém tem passagens por Bahia, Goiás e hoje veste a camisa do Atlético Goianiense. A temporada do Shailon, assim, é surreal. Essa é a palavra, é surreal. Em 18 partidas com a camisa do Atlético, ele tem 8 gols marcados e 12 assistências. Ele é um meio-campo, uma posição hoje muito carente dentro do Vasco, é jovem, ao meu ver, né, 26 anos de idade, e tem contrato com o Atlético Goianiense até o final de 25, contrato até curto, né, com o clube goiano. E qual é a situação? De acordo aí com informações da RTI Esporte, o Vasco nesse momento tenta a contratação do Shailon, um contrato de acordo com as informações da agência RTI, estaria sendo sinalizado por parte do Vasco junto ao Atlético de um empréstimo até o final de 2024. Informações apuradas pelo próprio portal é que Shailon e os seus representantes nesse momento gostaram do projeto esportivo ofertado pelo Vasco, porém aguardam ainda a liberação por parte do Atlético Goianiense. Lembrando, a janela de transferências fecha no dia 19 e o Vasco terá que correr contra a possibilidade de fechar com o Shailon. O Vasco tem sim interesse na contratação desse jogador, o tempo porém é curto e o Shailon é um jogador de destaque para o Atlético Goianiense, que nesse momento vai disputar a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. O Atlético conquistou o acesso no ano passado, vai disputar a primeira divisão, precisa ter um elenco forte e o Shailon é o principal nome desse grupo. Então perder um jogador como esse meia para a temporada de 2024 seria muito benéfico para o Atlético. Então não seria tão fácil assim. O Shailon chegou a ficar perto aí de se transferir para o Kawasaki, Frontale do Japão, ainda nesse ano, pelo valor de 12 milhões e 600 mil reais. Porém, em cima da hora, né, do clube japonês fechar o negócio, selar de fato a negociação, o clube japonês, acabou dando um pouquinho para trás por conta de vaga de estrangeiros que acabou ficando assim no limite por lá. E aí o Shailon acabou não sendo vendido para o futebol japonês. Porém, deu a entender aí, né, através dessa negociação que rolou, que o valor realmente de mercado assim do Shailon é por volta dos 12 milhões realmente reais. Porém, foi o que a gente trouxe, né? Inicialmente a proposta do Vasco da Gama seria um empréstimo até o final do ano. É uma peça importante hoje do Atlético Goianiense, uma peça que foi importante para que o Atlético nessa temporada vencesse o Campeonato Goianiense, que aconteceu nesse último final de semana. Uma peça importante também nesse ano de 2024 para a disputa da Série A do Brasileirão. Um nome que foi completamente recuperado, né, pelo atual técnico do Atlético, que é o Jair Ventura. Vinha muito mal das pernas no ano passado, na disputa da Série B. O Jair Ventura chegou no meio da temporada, conquistou
a confiança do Shailon novamente, e a partir desse ano ele vem brilhando, né? Tem os seus melhores números aí jogando profissionalmente desde o seu primeiro ano como profissional lá em 2017 com a camisa do São Paulo. Volto a repetir, são 18 jogos, 8 gols marcados e 12 assistências. Números assim assustadores, e é esse nome que está na mira do Vasco. Vamos esperar, vamos ver as cenas dos próximos capítulos, mas é um nome aí de muito agrado, e a relação aí, né, hoje da diretoria do Vasco e Atlético Goianiense é uma relação muito boa. O caso aí, né, do Jefferson, que no meio do ano passado era titular do Atlético Goianiense, o Vasco conseguiu a sua contratação para a disputa da Série A. Não sei se vocês lembram, né? O Vasco precisava de um lateral esquerdo para o Pitão e levou o Jefferson do Atlético Goianiense, conseguiu contratar o jogador. Então há uma relação muito boa, muito cordial entre o Adson Batista, que é o presidente do Atlético, e o Vasco da Gama. Isso pode ser um ponto positivo para as tratativas. Inclusive, né, agora há pouco, o jornalista Charles Sagres perguntou ao Adson Batista sobre a possibilidade da saída do Shailon. E ele afirmou que há sim um interesse de clubes. Vários clubes hoje do futebol brasileiro estão buscando a situação não apenas do Shailon, como também do atacante do Atlético, que é o Luiz Fernando, jogador de Grêmio, de Botafogo. Esses dois jogadores vêm sendo muito monitorados e sondados por outros clubes do futebol brasileiro. Porém, mesmo diante disso, hoje, né, o departamento de futebol do Atlético Goianiense acredita numa permanência desses dois, a menos que a multa seja paga. A gente falou com vocês, né, que o Kawasaki Frontale colocou na mesa do Atlético Goianiense o valor de 12.600.000 reais pela compra dos direitos econômicos do Shailon. À época, o Atlético assim praticamente entregou o jogador. Mas a gente teve também informações que o valor da multa do Shailon, agora há pouco, através desse jornalista, é de apenas 7 milhões de reais. Então, se o Vasco colocar 7 milhões de reais na mesa do Shailon, o Vasco leva o jogador. E com todo respeito, para um atleta de 26 anos de idade, que em 18 partidas tem 8 gols e 12 assistências, meu amigo, paga a multa e traz. Paga a multa e traz. Assim, 8 gols e 12 assistências é número surreal, é outra prateleira na minha opinião. Ah, mas era o Campeonato Goiano. Não interessa. Não interessa. Não é normal um jogador ter 18 partidas, 8 gols e 12 assistências. Então, com a multa sendo 7 milhões de reais confirmado, na minha opinião, paga. E pagando a multa, não tem o que fazer. É apenas entregar ao clube que a pagou. Mas vamos ficar de olho e vamos ver. E é claro, né? Assim que a gente tiver alguma novidade, trará a vocês. Porém, muito provavelmente, uma novela se inicia dentro da colina histórica. A gente fica por aqui. Esse foi o nosso Fala Gigante. É claro, se você ainda não é um inscrito do nosso canal, se inscreva, compartilhe o vídeo, deixe a sua opinião nos comentários se o Shailon seria um bom reforço. E como sempre falamos aqui, saudações vascaínas.